A paz de Al-Shá, irmãos. O tema do vídeo de hoje é sobre não deixarmos morrer a essência da igreja primitiva, que vai se perdendo, pois hoje as pessoas querem ser cada um por si, e fazendo as coisas como elas acham ser certo, e não como realmente é. São diversas divisões, e digo isso tanto do que fazem nas casas religiosas, quanto na internet, onde se dizem povo escolhido, mas se escolhidos não têm nada. Diversos tipos de evangelhos falsos que acostumam as pessoas a ficarem acomodadas com o mundo. No passado, enquanto os apóstolos eram levados ao Coliseu ou a prisões por pregar o evangelho, o restante da igreja ficava em oração pela vida daqueles irmãos. Em Atos capítulo 6, do versículo do 1 ao 6, é descrito que os irmãos escolheram membros para cuidar da comunidade enquanto eles se ocupavam em pregar. E isso nos mostra a unidade que eles tinham e que hoje não vemos isso. As pessoas, a cada dia que passa, perdem completamente a essência que os apóstolos do passado ensinaram. Hoje, as pessoas olham apenas para sua própria dor e esquecem do outro. Querem um irmão para desabafar seus problemas, mas até quebrarem a cara não fazem aquilo que são aconselhadas. Buscam por irmãos em qualquer lugar, achando que todos que falam os nomes sagrados são irmãos, e acabam caindo nas garras de lobos que focam as pessoas em buscar conhecimentos, provas arqueológicas e discussões carnais. No passado, os irmãos eram compromissados com a obra. Viam um irmão instruindo e buscavam se aproximar com sede em aprender, mas hoje só querem saber a solução para seus problemas e logo em seguida voltar para a velha maneira de viver. Mas quem de fato está acordado? Quem está com sede de viver o Evangelho? No passado, as pessoas aprendiam com os apóstolos e se aproximavam deles até estarem devidamente prontas para receber funções. E hoje as pessoas ouvem a mensagem por um ouvido e deixam sair pelo outro. Não se aproximam de quem verdadeiramente está compromissado com a obra ideal. Ouvem e logo saem de perto, pois a própria carne se agonia e sentem mais desejo por viver no pecado do que para viver como Al-Shá ensinou. Meus irmãos, não sejam mornos na fé querendo apenas ser ouvintes, assim como diz na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: mas sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Reflita se de fato você tem agido como membro funcional da igreja, se você tem se colocado à disposição como instrumento ou se está cego pelas tempestades da sua vida. Era para os irmãos ter plena consciência de ouvir os vídeos e ir orar logo em seguida pedindo ao Pai Yahweh que derrame sobre vocês o Espírito Santo para que possam ser praticantes. Agora peçam discernimento espiritual ao Pai, pois isso falta em muitos. As pessoas confundem muito quem escandaliza o Evangelho, as pessoas aplaudem. E quem luta para levar o Evangelho da forma correta, as pessoas desprezam e ignoram. Desde o passado sempre existiram apóstolos verdadeiros e falsos, e os frutos mostram tudo. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que diz: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se disfarçam em apóstolos de Al-Shá. Se determinado grupo de pessoas afirma servir a Yahweh, mas vivem em discussões, comercializando itens, elevando uns mais que outros, se colocam você para viver buscando conhecimentos vãos, se vivem iguais a repórteres, falando de guerras, de estocar alimentos e doenças, se vivem falando de grupos de namoro para pessoas que creem ao Al-Shá, se vivem colocando adesivos em carros, motos e camisas, se vivem se dizendo povo escolhido e brigando por cor da pele, se falam de estudos bíblicos com palavras bonitas, mas não ensinam como se comportar como Al-Shá ensinou, se não ensinam a renunciar, então são falsos obreiros, falsos apóstolos. Não basta se dizer de Yahweh e de Al-Shá, pois temos que agir como Al-Shá ensinou, pois pelos lábios muitos podem falar o que querem, mas as atitudes é o que mostra a quem servimos. Um apóstolo se dedica ao ensino do Evangelho exclusivamente, ou seja, seu único trabalho na vida é levar a mensagem para as pessoas, e isso acontece até os dias de hoje. Porém, são extremamente poucos verdadeiros apóstolos sobre a terra que se deixam ser guiados pelo Espírito de Yahweh.
Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, Paulo escreve: assim também ordenou Yauchar aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, quem leva a mensagem vive de doações, assim como aconteciam na igreja primitiva e no ministério de Yauchar, onde as pessoas ajudavam eles na jornada, assim como fizeram com Paulo e os demais apóstolos. Mas para muitos hoje, isso é ser vagabundo, preguiçoso. Hoje, se você disser para as pessoas que Yau lhe chamou para se dedicar exclusivamente para ele, as pessoas vão dizer que você é um fardo, mesmo sem doar R$1. Mas devemos lembrar que em Atos capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer a Yau antes que aos homens. E Romanos capítulo 12, versículos do 11 ao 14, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo a Yauchar. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Nesse sentido, os santos são membros da comunidade que demonstram amor, cuidado e apoio mútuo, e podem incluir os membros que instruem a respeito da conduta ensinada sobre a conduta, outros membros que precisam de ajuda financeira e emocional, membros da comunidade que precisam de hospitalidade e cuidado. Ou seja, se Yau manda, devemos fazer, e assim foi conosco do canal Discípulos de Yauchar, onde já faz alguns anos que vivemos totalmente na dependência de Yau, ou seja, não temos emprego e salário no mundo. Nosso salário é tudo que Yau nos faz chegar através de pessoas que possam sentir no coração de entrar em contato, e no começo houve muito estranhamento e ataques por parte das pessoas que se diziam irmãos na fé, onde estão acostumados a ver falsos apóstolos se dividindo com o mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Yau, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sempre tem pessoas que Yau separa para viver unicamente para ele, e outros ele deixa com a oportunidade de conduzir sua vida de uma forma justa no caminho dele, mas sem compactuar com as coisas desse mundo, como o próprio Zaqueu, que teve o encontro com Yauchar e disse que iria devolver tudo que tirou a mais das pessoas, e como as demais pessoas que foram curadas e libertas por Yauchar e não seguiram, porém não voltaram a ser o que eram antes, não buscaram viver em pecado mais. Porém, onde hoje tem as pessoas com anseio para trabalhar para o Pai, não ajudam na obra e acham um fardo quem vive anunciando o Evangelho. Não seguem a Yauchar e não mudam a forma de viver. Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz: levai os bardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Yauchar. E agora Tiago capítulo 2, versículos do 14 ao 17, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E com isso podemos perceber que poucos são capazes de querer carregar o bardo uns dos outros e fazer de fato boas obras. O amor de muitos tem se esfriado, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Onde muitos, mesmo acordados, dormem e não estão vigilantes e serão pegos quando a meia-noite chegar. Meus irmãos, tenham compromisso com as coisas do Pai. Na parábola do semeador, que já citamos aqui no canal, fala que algumas sementes caem entre os espinhos e quando começam a crescer, são sufocadas, e entre os espinhos, que são as dificuldades da vida, e logo morrem. Assim, podem ser vocês que estão recebendo a semente do Evangelho neste vídeo, mas se ficar preso às dificuldades da vida, podem sufocar a semente que estão recebendo. Tenham compromisso de orar tanto por quem lhe fez mal, perdoando em seu coração,
ore pelos seus animais, ore pelos irmãos que, espalhados e fragmentados pela terra, estão verdadeiramente compromissados com a obra de Ial, e peçam para que Ial derrame sobre vocês o Espírito Santo dele, para que vocês entendam tudo o que estão ouvindo aqui, e que tenham sede em continuar ouvindo e aprendendo, para que a vida de vocês reflitam Yahushua para todos que observarem vossas condutas. E não façam como muitos que pensam que cabelos brancos é sinal de sabedoria, pois nunca foi. Muitos observam jovens falando da conduta, de como viver como Yahushua ensinou, e desprezam, assim como fizeram com Timóteo. Ouça 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Antes, seja isento aos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Observem a conduta de quem vocês estão ouvindo, para não serem enganados e não desprezem alguém que está falando da conduta pela idade. Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz: Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então busquem estar constantemente aprendendo com os vídeos e tirando suas dúvidas, para logo em seguida buscarem ao Pai e viver o chamado dele para cada um de vocês, para que possamos de fato nos comportar como uma verdadeira igreja de Yahushua, que não está fria, mas sim quente e fervorosa no amor e na prática dos ensinamentos de Yahushua, sem perder a essência como muitos já deixaram perder. Então, irmãos, se estão aprendendo, ouçam e ajam. Se tratem com educação. Não fiquem caindo em falsos ensinos de outros canais, e falamos isso por experiência própria, pois já vimos de perto. Prefiram se colocar no lugar do seu próximo, perguntar se está tudo bem, se precisa de algo, mas sejam prudentes. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Yahushua fala: Envio-vos como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Ou seja, não neguem ajuda. Cuidem dos irmãos verdadeiros na fé e dos que se dedicam à obra. Se alguém bater à sua porta pedindo ajuda, então ajude. Ouçam, Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem o saber, hospedaram anjos. E agora ouçam, Gálatas 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. E com isso estarão praticando o amor, que é do amor que nasceu a fé, a esperança, a justiça e perdoa os pecados. Assim como dizem Provérbios 10, 12, que diz: O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então que a partir de agora os irmãos não se esfriem, queiram aprender, tenham interesse genuíno em fazer o bem e seguir os passos de Yahushua para refletir a luz dele em vocês, para que as ovelhinhas perdidas no lamaçal deste mundo possam ver que ainda existe fiéis verdadeiros, que não estão presos à religião ou a divisões, mas sim que têm a mesma mente, a mesma conduta e a mesma forma de pensar como um só corpo em Yahushua, e que todos temos a função de chamar essas ovelhinhas para a luz de Yahushua. Que a paz de Yahushua esteja sobre vocês e que o Espírito Santo de Yahushua seja derramado sobre vocês, para que sejam encontrados fazendo aquilo que o Mestre Yahushua ordenou.